Queridas irmãs, queridos irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Mais um encontro patrocinado pelos centros atuantes no planeta, Porto Ferreira, São Pedro, que tem a incumbência no momento de salvar a humanidade. Astrologia Rosa Cruz, estamos então na aula 16. E continuando o tema Conhecer e Saber, parte 8. Na reunião de hoje, o signo em destaque é o signo aquoso lunar do caranguejo, Câncer. O caranguejo é interessante porque a parte potente do caranguejo, a parte forte do caranguejo, é a garra. Ele tem uma tenacidade, tudo que ele pega, que ele acha válido, ele pega com tenacidade e introjeta na alma. Por isso que normalmente tem uma memória inigualável. Quando ele valida algo, quando ele reconhece o valor de algo, ele incorpora na alma instantaneamente. Por isso que é conhecido como o signo das amizades mais duradouras e autênticas. Vamos fazer a passagem de Gêmeos para Câncer. Na reunião passada falamos de Mercúrio e Gêmeos. Agora vamos falar de Lua e o signo de Câncer. Como se dá essa passagem? Aqui é o signo relacionado com a informação, a linguagem, e aqui a incorporação na nossa estrutura psíquica, que é a Lua. A alma emprega o corpo físico, como instrumento de percepção. O corpo percebe através da visão, da audição e demais sentidos. Existem pessoas que já desenvolveram sentidos além dos 5 tradicionais. Tem o sexto, tem o sétimo. Perceber por meio do corpo implica em depender dos sentidos para ler o mundo. Eu reconheço, eu percebo o mundo através desses sentidos. São as portas de entrada da alma. Vou repetir, os sentidos são os portais de entrada da alma. Através dos sentidos, a alma é arrastada pelo corpo até a região das coisas mutáveis, perecíveis e finitas. Então a alma vagueia na falsa luz das ilusões. Esse é o grande risco. Os sentidos enganam, iludem, não são confiáveis. Eles não são confiáveis e é fácil perceber isso. Por exemplo, uma pessoa que perde a visão. Ela começa a desenvolver um tato fenomenal, que antes ela não sabia que tinha, estava embotado. Ela teve que perder um sentido para desenvolver amplamente o outro. E começar a enxergar com os dedos. Então, os nossos sentidos, eles nos acomodam. Você ouve uma música, quando ela se repete 2, 3 vezes, você já deixa de ouvi-la. Ah, já ouvi. Você já não presta mais atenção. Ah, eu já li esse livro, eu já vi esse filme. Então, os nossos sentidos, eles são preguiçosos, eles nos acomodam perante a realidade. Chega aí, Anjo. Isso que você falou é tão importante que vale a pena a gente conhecer a experiência extrema dessa pensadora, né, Helen Keller, né, onde ela teve uma limitação enorme de alguns sentidos que a princípio a impossibilitariam de estabelecer um vínculo com o mundo, e como ela consegue, a partir de uma perda intensa nesses sentidos que permitem a relação com o mundo, estabelecer a relação com o mundo. É uma biografia, é um tema natal, um horóscopo, um mapa astral muito interessante de se estudar para observar como que habilidades anímicas pregressas podem também experienciar o mundo, mesmo com os sentidos empobrecidos. Né? Uma situação extrema que pede o estudo. Né? Sim. A Helen Keller tem uma frase famosa que diz:
quando uma porta fica cerrada diante de nós, várias outras se abrem instantaneamente. Mas a gente fica tanto tempo se lamentando diante da que ficou fechada que não consegue ver as outras. O mundo sensível é um mundo que a gente sente, que Platão acha horrível, é um mundo que ele quase que nega, tem seu valor, mas é um mundo cópia, é um mundo simulacro para ele. O mundo sensível, girando ao redor dos sentidos, envolve a alma em um jogo hipnótico e sedutor, uma espécie de embriaguez. A distração, a alienação. E o nosso querido Joker, voltando, né? O nosso ídolo espiritual. Pessoal, as pessoas falam que fumar mata, mas ninguém fala a respeito dos sentidos. Os sentimentos são muito piores. Os sentimentos matam mais que o cigarro. Por exemplo, o sentimento de tristeza. É terrível, é saturnino. Ele escurece a alma a ponto de secá-la. Você fica com a alma desidratada. A pressão exercida pela realidade fixa a experiência na alma. Júpiter fica exaltado em Câncer. Nós vamos chegar em Júpiter. Ele fica exaltado em Câncer. Importância da alma. A pressão da realidade gruda o que é importante no fundo da alma. A subjetivação das vivências, a subjetividade dos impactos, das sensações e impressões do ambiente. O ambiente gera afecções, ele nos afeta, ele nos modifica. Algumas coisas são prazerosas, outras dolorosas. Todas nos afetam. Os movimentos e impactos absorvidos pelos órgãos sensoriais plasmam-se na substância plástica da alma. Então é maravilhoso. Eu preciso saber receber o mundo e introjetá-lo. O problema é perder a capacidade de ordenar tudo que eu recebo. Aí eu posso entrar no limite da loucura. Quando é muita informação e eu perco o senso de ordenação. Falta de mercúrio. Variações de humor. Esse é um problema sério do signo de Câncer. E ele fica bicudo com muita facilidade, não brinca mais, leva a bola para casa. E quando ele faz bico, o bico, em vez de diminuir, ele cresce durante uma semana. Depois ele começa a diminuir muito lentamente também. Um canceriano melindrado, magoado, é muito chato. Então a Lua tem esse problema das variações. Sobe, desce. Estou feliz, estou triste. Tenho esperança, já não acredito em nada. Bem me quer, mal me quer. A Lua tem essa, né? Ela é volúvel, ela tem essa variação. É difícil estabelecer a Lua. Por isso que Touro é um signo importante do ponto de vista lunar. Touro é um dos poucos signos que deixa a Lua calma. Empatia anímica e laços de conexão afetiva, sensibilização e sintonia íntima. Então, por isso que a gente comentou sobre amizade. O signo de Câncer tem muita facilidade para perceber um índio da mesma tribo. E quando encontra índios da mesma tribo, já leva para casa. E leva para casa para ficar dormindo na sala. Né? O signo de Câncer adora um soninho, adora o mundo da fantasia, adora o carinho, que nem gato, parecido com gato nesse sentido. Gosta de se aninhar. Se sentir protegido no seu caracol. Os ecos da realidade refletidos e assimilados, traduzidos pela dimensão subjetiva. Então, o signo de Câncer pega a realidade capricorniana, dura, feia, cinzenta, lança para dentro de si e transforma num mundo à parte. Que pode ser colorido, pode ser triste, pode ser cheio de gente, pode ser vazio. Cabe a cada um, com a sua lua, com a sua imaginação, criar esse mundo interior.
A alma sente, percebe e enraiza os estímulos provenientes do cenário proposto. Essa palavra é chave. Enraizar. Quando eu enraizo uma experiência, ela gruda no átomo semente do coração, indelevelmente. E vai me constituir nos futuros renascimentos. Os futuros renascimentos, o corpo que eu vou construir, os meus veículos, a mente, depende desse enraizamento. O que eu valorizo? Que tesouro eu guardo no meu coração? Eu vou abrir esse tesouro para oferecer a Deus quando eu tiver que construir meus próximos veículos. O cenário proposto é proposto pelo destino. Os lugares, as pessoas que eu vivo. Então, o canceriano ele tem essa habilidade de colorir as sensações. Ele é um pintor da alma. Ele pega as imagens e cria. Dizem que Van Gogh era ascendente câncer, por exemplo. Então ele criava, ele tinha um dom de ver as cores de uma forma que ninguém via. E com essas cores, então, você sonha, você viaja, você fica num mundo à parte, que pode ter vínculos com a realidade ou nenhum vínculo com ela. Por isso que o signo de Câncer, tal quanto o signo de Peixes, se não tomar cuidado, tem sérios problemas psicológicos. Depressão, isolamento, misantropia. Fica trancado num mundo particular, não quer mais contato. Principalmente quando a realidade é muito hostil, muito violenta, muito frustrante. Então, o signo de Câncer precisa estar o tempo todo munido de lápis para colorir a realidade. Por isso que grandes cineastas, uma boa parte dos grandes cineastas são cancerianos. O reservatório da memória retém Lua e arquiva Mercúrio. Olha o trabalho junto. Mercúrio organiza. É ele que gerencia os arquivos, as gavetas. Os eventos de maior ressonância e significância para aquela alma. E como semelhante atrai semelhante, a gente precisa tomar um cuidado. A nossa tendência é só reforçar aquilo que nós já somos e negar a diferença. Isso é um perigo terrível. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente egocentrada. Eu tenho uma vaidade espiritual enorme, sou onipotente, tenho uma série de problemas. Eu, inclusive, acabei de sair da clínica psiquiátrica para poder dar aula. Então, eu sei como é. Eu não consigo reconhecer quem não é idêntico a mim. Eu sou canceriano, eu sou um câncer. Eu só consigo amar aquilo que é muito parecido comigo, que de alguma forma me retroalimenta. Olha que perigo que é isso. Então, eu crio um castelo, fico encastelado, isso é bem típico de Câncer, e só entra quem é igual a mim. Anjo bom, me salva. O reservatório da memória retém Lua e arquiva Mercúrio os eventos de maior ressonância e significância. Guardem bem isso. Isso é bom e tem um efeito colateral enorme. De você só reforçar teu ego. O que diz o nosso querido Platão? A sabedoria consiste em ordenar Mercúrio, ordenar bem nossa própria alma, Lua. Aí. Ele já falou isso há 2.500 anos. Do acervo de conteúdos erigimos os lastros responsáveis pela saúde e equilíbrio psíquico, que é o signo, como eu vou repetir, de Câncer e Peixes, tendem muito rapidamente a desequilíbrios psíquicos.
como evitar esse desequilíbrio. Como, de alguma forma, tocar, reconhecer, organizar o mundo interior, a vida psíquica, o psiquismo, a subjetividade. O signo anterior a Câncer, nós vimos, é Gêmeos, é um signo mercurial, tem que começar em Gêmeos. Ou seja, organizando as informações, o pensamento, o estudo, dando algum tipo de suporte às impressões que você recebe de fora. Se você for excessivamente sensível e emotivo, complica muito. Todo o excesso é complicado. Através das camadas subterrâneas do subsolo da alma, assentamos as bases da identidade pessoal, como eu me vejo, como eu me reconheço na minha família e no lugar que eu moro, na minha cultura, no meu dialeto, no meu folclore. Tudo isso é a base telúrica, é a base passiva da alma. É ali que eu vou assentando a minha identidade, que tem seus problemas também, tem as suas cristalizações. O manancial e a fertilidade das correntes oceânicas, de onde emanam as forças arquetípicas. Pronto, chegamos onde queremos. É aqui que nós temos que confiar. E Platão diz isso claramente, é o mundo das ideias. Ele não fala de arquétipo. Jung fala muito bem, mas estão dizendo a mesma coisa. É a fonte. E na filosofia Rosa Cruz, os mundos arquetípicos constam de 4 regiões no mundo do pensamento. Vale a pena estudar no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Essas regiões arquetípicas. Os vetores arquetípicos direcionam, são vetores, e tecem narrativas míticas, fábulas e contos entremeados de verdades eternas. Pronto. É isso que Lua, Câncer precisam. Aonde estão as verdades eternas guardadas no tesouro que está no céu? Nas leis espirituais. Na tradição. Tradição é algo lunar. Não o tradicionalismo, a tradição com T maiúsculo. O que diz o nosso querido Oscar Wilde? Alguém que vive só dentro das possibilidades sofre de falta de imaginação. Se você só repete o que é familiar, o que você aprendeu na escola, o que você aprendeu no teu país, você é um cristalizado. Esse é o problema da Lua. A Lua não pode ficar presa só ao que foi. Ela tem que criar o futuro. Isso a Lua tem dificuldade. Então tem a mística, a mitologia e a ciência. A combinação das pesquisas, do que a ciência descobre, com a sensibilidade espiritual e o arquivo da sabedoria dos nossos ancestrais, essa combinação é muito rica. É uma união de Mercúrio com Lua e com Netuno também, que é a oitava superior de Mercúrio. O universo simbólico e os arcanos são vias de acesso às dimensões celestes, latentes nas entranhas de todas as nossas almas. Cada um tem tudo isso armazenado e Jung estudou isso muito bem. Principalmente quando fala do inconsciente coletivo. Ana Maria Quezada, você que também é canceriana e que nasceu no mesmo dia que eu, curiosamente. Qual a importância dos símbolos e dos mitos na composição dos valores subjetivos que valem a pena ser armazenados para a eternidade? Por favor, explica para a gente, como boa canceriana. Bom, primeiro vamos a falar um pouco sobre o que é um mito e como é que se chegaram a concretizar os símbolos na nossa trajetória. Os mitos foram passando oralmente de pessoas para pessoas. Relatos, narrativas, como se diz agora, essa palavra tão em moda.
essas narrativas foram acrescentando valores a fatos que aconteciam na vida cotidiana dos homens. Então, essas narrativas foram dando a personagens características de heróis, características supra-humanas, e muitas vezes até consideravam as pessoas como filhos privilegiados de deuses, ou deuses mesmo, que tivessem descido para a Terra para ajudar a humanidade. Que é o meu caso. Então, os mitos nascem de essas fábulas que podem ser verdades, mas que podem também ser exageros dos próprios contadores dessas histórias. Como se vê cotidianamente, né? Se tornam mitos pessoas que não têm nada a ver com isso. Quando um mito se repite muitas vezes, faz com que muitas pessoas concordem com que significa alguma coisa esse mito. E aí nascem os símbolos. Os símbolos nada mais são do que referências que a gente tem de histórias e de fábulas contadas por muita gente ao longo da história. Mas os símbolos têm uma característica que é fundamental, porque é a concordância de muita gente. Então, se eu penso que tal pessoa foi importante para a vida humana, e esse pensamento meu é também referido por outras pessoas e por muitas pessoas, ele pode chegar a ter a característica de um símbolo. Esse símbolo, então, une a referência de muitas mentes. E isso é o que torna um símbolo realmente valioso. Por exemplo, nós temos o símbolo da Fraternidade Rosa Cruz, no qual encontramos uma rosa branca, que é a referência que a gente tem da pureza de coração e de mente que tem que ser alcançada para poder receber o privilégio de uma cura e de uma saúde na nossa alma. Então, concordamos nisso. Foram muitas as pessoas que disseram ok a isso. Assim como as rosas vermelhas do nosso símbolo estão se referindo à pureza do sangue que é necessária para um crescimento anímico, para dar o primeiro passo em uma direção de um caminho espiritual. Se a gente espera ter um sangue bom, mas toma cerveja ou come carne, está indo em um caminho exatamente oposto ao que ele está, com a fala, emitindo, né? Então, devemos ter uma concordância para que esses mitos que se tornaram símbolos e que nós aceitamos como tais, se tornem valores e que deixem de ser meramente valores subjetivos. Valorizamos aquilo que a gente confirma com a nossa mente e com o nosso coração. Então, os valores, apesar de serem subjetivos porque pessoais, podem estar em concordância
com os valores subjetivos de muitas pessoas. E é aí quando esses valores ganham um poder. E quando o poder anímico de muitas pessoas se une, a potência e a vida que ganha é infinita. Daí que esses valores subjetivos unidos sejam tão perigosos, porque podemos citar N exemplos nos quais a união de valores subjetivos nos levou à guerra, nos levou ao ódio e não à concordância de viver em harmonia, em ordem e em amor, como seres fraternos que deveríamos ser. Eu acho que essa é a importância de reconhecer os mitos, de dar valor aos verdadeiros símbolos que nos identificam e de aprimorar cada vez mais os valores subjetivos nos quais a gente acredita. Isso. Obrigado, Ana. Maravilha. Muito bom. Muito bonita essa ligação entre o mito e como ele se coagula em símbolo para ser, de certa forma, aproveitado, cultuado, e o símbolo como um meio de interligação para possibilitar a comunhão espiritual e anímica. Muito bom, Ana. Obrigado. Então, nos mitos e nos símbolos, a ciência dos céus reflete-se no espelho da alma. No espelho da alma está a nossa semelhança com Deus. E a partir dessa semelhança nós vamos... está a imagem de Deus nesse espelho. A imagem de Deus. E a partir dessa imagem nós vamos construindo a semelhança, que é a nossa identidade pessoal. Muito obrigado pela presença, pela participação. Nos reencontraremos na 17ª aula. E então desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.